Emoções são reações imediatas a um estímulo emocional que podem ser agradáveis ou desagradáveis, né? Não existem emoções que só nos deixam felizes, sempre tem aquelas emoçõezinhas que a gente fica meio, se sente um pouquinho desagradável, que são desconfortáveis. As emoções, elas são complexas e elas envolvem processos cognitivos, fisiológicos, comportamentais, envolve assim uma gama muito grande da nossa vida, né? A questão fisiológica, comportamental, às vezes a gente age de alguma forma, às vezes a gente se comporta por conta das emoções e tudo isso acaba sendo um pouquinho complexo. E as emoções, elas geram respostas automáticas e instintivas a estímulos internos ou externos. Ou seja, a gente sente aquela emoção e às vezes a gente tem aquela resposta automática. A gente sente uma tristeza e chora logo. Ou a gente sente uma alegria e tem aquela reação, aquela resposta automática, né? Então, elas podem influenciar a tomada de decisões, a escolha de atividades e hobbies, entre outros, né? Elas nos ajudam a decidir o que me deixa mais triste, o que me deixa mais feliz, o que faz sentido ou não para mim. Isso tudo tem a ver também com as emoções. E elas podem também afetar radicalmente a vida de uma pessoa. Sabe quando uma pessoa tem uma reação assim, do nada, que nem ela mesma espera e que ela se surpreende com aquele comportamento que ela teve diante de uma emoção. Então, isso pode afetar tanto positivamente como negativamente a vida de uma pessoa. E é importante a gente saber que vivenciar emoções é muito pessoal. Deixa eu colocar aqui. Vivenciar emoções é muito pessoal. Elas podem ser sentidas e administradas de formas diferentes por cada pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu escuto uma música e você escuta a mesma música que eu estou escutando. Você pode ter uma lembrança, uma emoção boa, e eu posso ter uma emoção ruim da mesma música que a gente escuta. Então, assim, emoção é uma coisa muito pessoal. As lembranças que trazem emoção são muito pessoais, porque tem a ver com aquilo que você viveu, com a sua experiência, com as suas frustrações. Então, é bem diferente do que eu vivo, do que eu sinto e do que você sente. Então, vamos entender um pouquinho as emoções, né? Vamos trazer um pouquinho de cada emoção, das emoções básicas, e entender mais ou menos como que ela funciona na nossa vida. A raiva é aquele sinal de necessidade não atendida, aquela revolta, irritação, aquela frustração. Sempre, em todas as emoções que a gente for falar aqui, a gente vai ter o comportamento da raiva sem consciência e com consciência. Então, o que que a raiva gera quando a gente sente ela sem consciência? Ela pode ser agressiva e pode ser destruidora. Já pensou se você sente aquela raiva grande e você não para pensar por que você está com raiva, o que que te causou aquilo? Você só sente e já às vezes quer explodir. Então, essa é a raiva sem a consciência. Você pode ser agressivo com alguém, você pode xingar alguém, você pode falar palavras que podem destruir e machucar muito uma pessoa. Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Que é muito diferente sentir a raiva com a consciência e sem a consciência. E com a consciência, o que é que a raiva faz? É um sinal de alerta e de necessidade de mudança. Quando eu sinto aquela raiva, que eu já reflito e penso assim, peraí, por que que eu tô com essa raiva? O que que tá me fazendo ficar com raiva? Aquela emoção, para mim, vai ser um sinal de alerta e vai me dizer assim, peraí, calma aí, vamos agir com cautela, vamos pensar o que é que tá te causando raiva, o que é que aconteceu. Então, essa consciência traz para a gente essa necessidade de mudança, ou de mudar alguma coisa, ou de mudar um pensamento, para a gente conseguir administrar bem essa emoção que muitas vezes é desagradável.
né? Então, com consciência, sem consciência, vamos lembrar. E o medo? O que que é o medo? É aquela sensação de ameaça, de perigo, de vulnerabilidade. Sem consciência, ela pode ser paralisante. Sabe que o medo, o pessoal estava falando nesse novo filme, né? Que veio o personagem da ansiedade. E a ansiedade, na verdade, ela é um medo em excesso. Ela é um medo que está ali descontrolado e é um medo que acaba se tornando paralisante. Então, sem consciência, esse medo gera uma ansiedade e vai te paralisar. E com consciência, como que esse medo fica? Ele nos prepara para uma defesa, ele facilita a aprendizagem no modo de lidar. Se eu estou sentindo medo em alguma situação, vamos dizer assim, num assalto, eu vou parar naquele momento. É claro que é muito difícil. Tem situação assim que pega a gente de surpresa mesmo e vem aquela emoção que não dá para controlar muito. Mas quando a gente consegue parar e pensar, o que é que está me gerando medo? Por que que isso está me gerando medo? Deixa eu pensar aqui melhor, como que eu posso me defender dessa situação que está me ameaçando. Então, com consciência, o medo ajuda muito a facilitar a nossa aprendizagem, o nosso modo de lidar. Eu não preciso paralisar diante daquela ameaça. Eu posso pensar e posso me preparar para essa defesa, e isso vai me ajudar em outros momentos, outras situações de medo, eu vou conseguir lidar melhor, e isso vai só aperfeiçoando a gente no nosso comportamento e nas nossas emoções, né? É interessante que o filme trouxe todas as emoções, né? Como essa mente divertida e louca, porque a gente passa por emoções que não são agradáveis, mas realmente com consciência muda muito, assim, o nosso modo de agir diante daquela emoção, o nosso aprendizado. Então é sempre importante a gente pensar nisso. Vamos lá para a tristeza. A tristeza é uma sensação de desânimo, de decepção, de desesperança, uma sensação de desinteresse, de insatisfação, e pode levar ao choro muitas vezes, e é uma emoção desagradável também, mas que faz parte da nossa vida e que é importante ser sentida e validada. Todas essas emoções, gente, mesmo que elas sejam desagradáveis, elas são muito importantes serem validadas. O pai e a mãe, às vezes, como missionário, vê que o filho está em algum momento triste, ou está com medo, ou está com raiva. E eu sei que os pais, às vezes, têm a melhor intenção do mundo em melhorar, em aliviar aquela sensação que o filho está tendo. E às vezes os pais falam que, poxa, não pode desanimar, não, a gente não pode desanimar. Por que perder as esperanças? Mas Deus é nossa esperança. Por que insatisfação? A gente precisa estar satisfeito em tudo. E isso ajuda a não validar a emoção da criança. E ela vai ficar com aquele sentimento de que ela não pode sentir tristeza, de que ela não pode se decepcionar com as coisas ou com as pessoas, de que ela não pode sentir uma insatisfação na vida. Então, esses bloqueios não ajudam a criança a desenvolver emoções saudáveis, e quando chega na vida adulta, fica mais complexo, né? Porque ela não teve aquela validação daquela emoção lá na infância, e quando chega na vida adulta, ela acha que não pode sentir e ela fica se tolindo com isso. Então, pais, líderes, FM, você, filho de missionário, valide as suas emoções. Se você sente tristeza, se você sente medo, se você sente raiva, você pode sentir tudo isso. A gente lê a Bíblia e a gente vê quantas emoções estão presentes na Bíblia. Gente, tem salmos que Davi pede para morrer, de tão triste, de tão abatido que ele fica. E a gente vê que são orações lindíssimas e ele está ali diante de Deus, validando aquelas emoções
o medo, a tristeza, a angústia, a raiva. E o que acontece é que aquilo é saudável, né? O desdobramento dos salmos, essa validação acaba trazendo para ele depois um conforto muito grande. Então, assim, valide as emoções, né? E a gente precisa validar para que gere consciência. Porque quando a gente não valida, dificilmente pode gerar consciência. E a tristeza sem o medo, sem a consciência, o que é que faz, gente? Gera o isolamento, né? Se eu tô triste, eu não vou querer sair, eu não vou para a igreja, eu não vou socializar, porque as pessoas vão me ver triste, elas vão falar. Então, quando a gente se entristece sem refletir os motivos que estão me deixando triste, eu vou me isolar e esse isolamento vai gerando cada vez mais o quê? Né? A depressão, a ansiedade também e outras questões assim que podem prejudicar muito a nossa vida. E com consciência, a tristeza, ela possibilita uma maior coesão social, um pertencimento. Você sabendo que está triste, os motivos pelos quais você está triste, você sabe que precisa sair, socializar, você sabe que não pode se isolar, mas você sabe como se comportar no meio das pessoas. E você vai ver como as pessoas vão te tratar e isso pode facilitar essa questão social e pode melhorar também a sua tristeza. A gente sabe que as pessoas, o grupo, às vezes tem esse poder, assim, de melhorar as nossas emoções. Então, é importante essa questão. Vamos ver o nojo. A sensação de repulsa, a aversão, a rejeição, a proteção, tipo assim, não quero aquilo de jeito nenhum, eu quero distância, né? Sem consciência, o nojo pode gerar distanciamento. Já pensou? Vou trazer um exemplo bem prático. Duas comidas que tem gente que ou odeia ou ama, ou é viciada e quer comer toda hora. Tem açaí, que eu sei, que eu vejo que tem pessoas assim, e tem aquele, o japonês, né, o sushi. E aí tem pessoas que não querem de jeito nenhum nem provar, e às vezes provam uma vez e não quer, não gostou. Aí prova uma, duas, três, na terceira gosta e quer comer toda hora, né? Mas sem consciência, tipo assim, ah, eu não quero provar isso. Eu não quero nem tentar. Vai gerar um distanciamento e você não vai saber que aquela coisa ou aquela pessoa, né, que você às vezes se distancia por ranço mesmo, né? Que eu acho que o nojo na linguagem mais nossa é ranço, né? E pode gerar esse distanciamento, você não quer aquela comida, não quer aquela pessoa por perto, você nem conhece a pessoa, você nunca comeu a comida e você tá ali sem consciência nenhuma dizendo que detesta. Presta atenção no que tu tá fazendo, hein? Já vai anotando aí as coisinhas que você vai pegando para você. E aí, com consciência, essa emoção facilita a proteção a estímulos tóxicos com relação a objetos, pessoas, etc. Com consciência. Então, a consciência não vai permitir que você se distancie e que você não dê oportunidades para se aproximar daquele negócio. Beleza? Vamos passar para a alegria, que eu acho que é o sentimento assim mais maravilhoso que a gente ama sentir, que é aquele sentimento agradável, né, que faz a gente, nossa, sorrir, que traz um monte de hormônios positivos, bons para a nossa saúde, para a nossa vida. E a alegria é uma sensação de plenitude, de bem-estar, de satisfação, de interesse, de otimismo, aquela coisa. Ai, gente, é muito bom a alegria, né? Mas, queridos, a alegria sem consciência, ela pode gerar comportamentos inadequados, inapropriados, inadequados. Coloca aí no chat, não precisa entregar a situação toda. Mas coloca aí no chat se você já teve uma reação de alegria com um comportamento inadequado. Porque eu vou falar para vocês que eu já tive. Já me entrego logo.
Eu já tive uma alegria que, tipo, eu não parei para pensar e foi aquela coisa momentânea que deu e que eu tive uma reação que não foi muito legal. Depois eu fiquei, ai, caramba, o que foi que eu fiz, né? Pô, vão pensar que eu sou maluca. Então, assim, mesmo sendo uma emoção agradável, sem consciência, ela pode gerar esses comportamentos. E com consciência, ela facilita o desejo de desenvolver atividades sociais e torna a vida mais agradável. Então, como é bom, gente, quando a gente vivencia as emoções com consciência. O que eu quero despertar para vocês hoje, com essas definições e entendendo mais as emoções, é essa coisa assim de que a gente pode sentir tudo sim, que a tristeza, ela pode ser positiva para a nossa vida, que a raiva, ela pode ser positiva para a nossa vida, que o ranço também pode ser, que a alegria, que a ansiedade. A ansiedade é uma emoção que é procedente do medo, mas a ansiedade, ela é muito saudável, porque ela faz a gente se preparar para situações que a gente vai encontrar saída para algumas situações que deixam o nosso coração apertado ou que nos gera preocupação e vai gerar ali conscientemente uma defesa daquela situação que está gerando ansiedade. Mas quando ela passa a ser patológica, que é aquela ansiedade que dá tremores, que você não está conseguindo controlar, que você não sabe bem de onde vem, de onde é, o que é que você está sentindo. Quando é sem consciência, a ansiedade acaba sendo patológica e gerando muitas situações desagradáveis e uma patologia bem braba que a gente vai precisar lidar depois. Então, emoções, elas podem ser sentidas, elas precisam ser validadas no campo missionário. Não, 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 não lute assim pela situação assim de que a gente tem que ser forte, pais e filhos e líderes. Vocês não precisam ser fortes o tempo todo no sentido de não se permitirem sentir essas emoções, tá? Então, isso precisa ficar gravadinho na cabeça de vocês. E assim, a divertidamente de um FM, né? Quero falar para vocês que o filho de missionário tem uma visão de si, de Deus e do mundo muito peculiar. Ninguém é capaz de ver o mundo do seu ponto de vista. Se você é pastor há 30, 50 anos, pastor, missionário, e você não é um filho de missionário, você não tem uma visão de um filho de missionário. Presta atenção, tu é missionário há 30 anos, mas tu não é filho de missionário. Você não vai ter a visão de um filho de missionário, porque é realmente muito peculiar. E o filho de missionário, assim, as pessoas estão sempre observando, as pessoas estão de vez em quando cutucando, testando, avaliando, examinando a vida dele, mas não fazem ideia das suas experiências. E é muito importante a gente saber disso. A gente sabe que cada vida, cada contexto, cada história é muito peculiar uma das outras. Mas o filho de missionário vive algumas coisas que são muito parecidas. O filho de missionário se identifica muito com algumas questões. E a gente vai colocar aqui algumas coisas. Eu trouxe, assim, da minha vida, algumas alegrias que eu tive e que foi muito de filho de missionário, gente. Já é outra coisa que eu vou pedir a você, filho de missionário, se você sentiu essas alegrias, coloca aí no chat. Eu já senti, eu não tem nada a ver comigo. Nossa, é muito parecido, é a minha cara. Vai colocando aí se você se identifica ou não. Mas preste atenção aqui nas alegrias já da minha vida que eu já tive. Quando percebe o encontro transformador que as pessoas têm com Jesus e que seus pais são instrumentos de Deus para isso, gente, os olhinhos chegam a brilhar assim. Que coisa maravilhosa! As pessoas
tendo aquele encontro impactante com Jesus e seus pais ali estão pregando, estão falando de Jesus. Como que é maravilhoso e que enche o nosso coração de alegria. Quando participa de projetos missionários, filho de missionários, vocês já participaram de projetos missionários, que vocês veem muitas pessoas carentes, sedentas de Cristo, e às vezes a gente diz, gente, meu pai, o que é que eles estão fazendo? Quando a gente se depara com aquelas profissões na escola, né? Meu pai é engenheiro, meu pai é professor, meu pai não sei o quê. Aí você fala, meu pai é pastor. Aí todo mundo vira assim, né? Pra te ver, pastor. Aí às vezes acaba sendo uma zoação assim, de vez em quando. E quando você erra, olha lá o filho de missionário, o que é que tá fazendo, né? Fala aí se vocês já passaram por isso. Depois eu vou ler tudo nesse chat, gente. Não tô acompanhando nada agora, mas eu quero ver. E aí, quando você se depara nesses projetos missionários ou no evangelismo da sua igreja, com essas pessoas carentes, sedentas de Cristo, aí, caraca, faz sentido o que eles estão fazendo, o trabalho deles. Aí, quando você conhece outros missionários que fazem o mesmo trabalho que seus pais, e você percebe que eles são apaixonados pela obra missionária, gente, aí você diz assim: caraca, tudo maluco! Nossa, igual meu pai, doido igual meu pai. E você sente aquela identificação, você vê que não são só seus pais que são assim doidos, que gostam de trabalhar, que gostam da obra, e você diz: caramba, gente, eu conheci muitos missionários assim que eu dizia. Meu Deus, essa mulher é maluca. Tem uma missionária em Missões Nacionais, vou falar dela que é coisa boa, que é Zilanda. Gente, essa mulher é uma mulher. Pense numa mulher arrochada que você diz assim: é pronto, é doida, igual o meu pai e minha mãe. Então deve valer a pena, essa vida vale a pena. Então, assim, é legal ver quando a gente se encontra com as pessoas, né? Quando a gente conhece muitas pessoas, eu vou colocar aqui. Quando percebe que você teve uma educação de muito valor e que isso te ajuda a aconselhar e ajudar outras pessoas, mãe, meu amor, ó. Então, você percebe que a sua educação foi muito boa e isso te ajuda a aconselhar pessoas cristãs, não cristãs. Você tem essa facilidade de ajudar as pessoas através da palavra. Quando as pessoas veem seus pais como uma referência de liderança, isso também é massa, né? Que as pessoas estão ali falando bem e tal. Às vezes a gente sabe que não é aquela coisa toda, mas tá bom, deixa o povo falar e deixa o povo ver o trabalho bom, o trabalho bem feito que está sendo realizado. Quando a gente entende o propósito de Deus em todos os desafios, em todas as dificuldades, é, quando a gente viaja para conhecer, sei lá, para projetos missionários ou para mudar de campo missionário, a gente conhece muita gente, a gente conhece muitos lugares às vezes no mundo. Olha aí o pessoal do Canadá, da Guiné-Bissau que estão aqui. Gente, conhece? Olha o quanto que eles conhecem que viajam, né? Ter amigos em muitos lugares, né? Você conhece muita gente em muitos lugares. E eu trouxe da minha vida dois lugares aqui. Essa primeira foto, a gente morava, eu acho que no sertão da Paraíba. E a gente tava indo visitar a família. E esse lugar é lindo, acho que era Gramado, nem lembro. Mas era uma cidade linda. Então a gente morava no sertão da Paraíba. Nasci lá, mas conhecia outras cidades, lugares lindos. Essa segunda foto é nas Cataratas do Iguaçu, alguma coisa assim. E eu pequenininha aí no colo de painho, minha irmãzinha aí com o calçãozinho vermelho dela, meu irmão. A gente admira as coisas, a gente sai de casa e é bom que a gente conhece esses lugares. E a gente conhece pessoas importantes. Essa foi uma foto, essa primeira foto foi a gente com Sammy Tipton, que é um pastor evangelista muito famoso na denominação batista. Gente, que amor que eu tenho por essa foto. Coloquei um coraçãozinho aí no coração da minha irmã, porque ela tava fazendo uma careta tão feia que se ela me pega mostrando essa foto, gente, ela ia me ameaçar pro resto da vida. Mas o Bozo, olha, esse Bozo da minha época era o original, o oficial, tá? E ninguém
tira esse título dele, porque era o Bozo mesmo. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas importantes, outros missionários, enfim, e isso é muito massa. E aí, um certo dia, eu, na minha vida já quase adulta, adulta já, estava buscando algumas respostas assim referentes à minha vida, à minha experiência como filha de missionário, e de repente eu recebi uma indicação de um autor que também era FM, que era pastor e conselheiro há mais de 30 anos. E eu fiquei, gente, ele escreveu um livro sobre essa experiência dele. Foi, coloquei aqui. Aí deixa eu afastar aqui. Não estou conseguindo. Ele escreveu um livro com base na experiência dele e nos atendimentos que ele prestava a filhos de missionários. Eu fiz, meu amigo, eu tenho que ler esse livro, porque esse cara deve ter escrito alguma coisa que eu também vou poder me encontrar. Porque, gente, a vida do filho de missionário é cheia de alegria, mas também é cheia de coisa que deixa a gente em dúvida, que bagunça um pouquinho a nossa cabeça, porque os nossos pais trabalham no ministério que Deus está. Então, assim, às vezes a nossa visão de Deus, do ministério, do povo, de tudo, a gente escuta aquelas coisas dentro de casa, às vezes nossos pais conversando da liderança, pais, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Não fica conversando as coisas da igreja na frente dos filhos, não. As crianças são pequenas, mas eles entendem tudo, gente. A gente entende tudo. A gente não é besta, tá? E aí, esse cara, com toda essa experiência, conselheiro, disse, rapaz, eu tenho que ler esse livro, vou procurar esse livro. E aí encontrei, e ele escreveu sobre um lado meio sombrio, do FM. E aí, para as crianças que estão aqui, talvez elas não entendam muito. Então, papai e mamãe, me ajuda aí, achem as palavrinhas certas para explicar para eles, ou enfim. E ele escreveu sobre algumas sagradas heresias que nós, filhos de missionários, absorvemos durante a nossa vida e as nossas experiências. E eu achei muito pertinente trazer essas heresias para cá, porque isso tem que ficar conhecido. Eu não posso ficar com essa informação só para mim. Você, FM, adolescente, adulto, talvez você se identifique com algumas dessas coisas e coloca aí no chat também, porque assim, quando eu li esse livro, eu, meu Deus, tem muito a ver comigo. Explica muita coisa. Não que justifique que a gente não precisa ficar procurando justificativa para os BO da vida. Mas a gente começa a entender muitas coisas. E quando eu li esse livro, eu mandei essas heresias para os meus irmãos. E eu falei para eles, gente, pelo amor de Deus, vocês sentiram, vocês têm alguma dessas coisas aqui, disso aqui que o autor colocou e tal. E eles já não se identificaram tanto com algumas, com outras, mas que eram coisas que foram no passado, mas que foram sendo bem administradas depois na vida adulta. E eu quero compartilhar com vocês. Estão preparados? Segura o coração aí, respira fundo e vamos lá. São sagradas heresias sobre mim, sobre o mundo e sobre Deus. Vamos ver cada uma delas? A primeira sagrada heresia sobre mim é que eu tenho que ser perfeito. Então, o filho de missionário, ele pensa muito sobre isso e ele acha que ele tem que ser perfeito. Por que ele tem que ser perfeito? Deixa eu te falar os motivos. Porque todo mundo espera que o FM seja o exemplo brilhante de tudo que Painho prega. Porque se eu não for, é porque eu estou sendo irresponsável. E mais motivos, porque eu não quero decepcionar meus pais, eu tenho que ser perfeito, porque se eu decepcionar meus pais, eu vou decepcionar Deus e lascou tudo. E as coisas ficam mais fáceis para todos se eu for perfeito, e eu não quero afastar ninguém da mensagem da salvação. E tipo assim, cuidado com as aparências, a imagem é tudo, é o que manhã diz. A igreja vai gostar, se painho, a igreja vai gostar mais. A igreja vai gostar mais do meu pai se eu for perfeito. Então, essa é uma das
sagradas heresias sobre o FM, que ele costuma crescer com isso. O autor teve 30 anos de experiência atendendo filhos de missionários, gente. Então, assim, levem em consideração isso, pais, líderes, vejam qual é a sua participação nesse pensamento do seu filho ou do filho do missionário que está na sua igreja. Pensem com carinho nisso, tá? E a segunda é que o pensamento do filho de missionário é assim: caraca, eu já deveria saber tudo, hein? Eu já deveria saber dessa novidade aí que surgiu agora, mas que eu deveria saber. Eu deveria saber a resposta para a pergunta do professor na escola dominical. Eu já deveria saber como lidar com os conflitos. Mesmo que nunca tenha me deparado com qualquer situação que seja, eu já deveria saber. Então, essa é a segunda sagrada heresia que esse autor coloca, que o filho de missionário tem a tendência de crescer pensando nisso. Vamos lá para a terceira. Estou aqui para os outros. Não olhar para os próprios interesses, mas sempre estar olhando para os interesses das pessoas. Eu só existo para servir aos outros. Eu existo para deixar as pessoas confortáveis e felizes, porque se eu for contra o que aquele líder diz, meu Deus, vão me escrachar. Então eu estou aqui para as pessoas, para deixar todo mundo feliz, agradável, e eu vou me lascando nessa história, né? Mais uma, sou diferente. Quarta e última sagrada heresia que o FM tem tendência de crescer pensando. Sou diferente. Por quê? Porque eu sou diferente dos amigos da escola, que têm as profissões normais, e o meu pai é missionário. Diferente dos amigos da igreja, que não são tão cobrados quanto eu. Então, eu sou diferente porque as regras e as expectativas são muito maiores acima de mim. É difícil, gente. São as dores e as delícias de ser o FM. Eu falei um monte de coisa boa e eu estou trazendo algo que faz sentido, que pode fazer sentido para você, filho de missionário que está aqui assistindo, abençoado de Deus, e pode fazer sentido para outros. Para outros não, nem tanto, tá? Então vamos lá para as quatro sagradas heresias sobre o mundo. O que é que o filho de missionário tem tendência a pensar sobre o mundo? Vamos lá. Não posso confiar em ninguém. Misericórdia, não posso confiar em ninguém. Os FMs escutam muitas coisas que não querem. Como eu falei para vocês, às vezes os pais missionários estão em casa, conversando das coisas da igreja, dos líderes, dos vacilos, de um monte de coisa. E o filho de missionário está ali ouvindo. Então, sabe que muitas pessoas, às vezes em posição de liderança, dizem uma coisa, vivem outra, aquele que em todo canto tem, né? Sabem como confidências particulares são passadas, às vezes, como pedido de oração. O filho de missionário está vendo isso tudo, gente. E isso que eu estou trazendo para vocês é para abrir os olhos, cair algumas vendas para a gente cair na real e ver o que acontece mais uma vez. Você, FM, atenção, se você está se identificando com essas coisas. Você, pai e mãe, atenção se você tem feito essas coisas na frente do seu filho. Você, líder, atenção se você está escrachando o filho de missionário, que eu estou de olho, viu? Então, o segundo. Posso arruinar o ministério dos meus pais. O FM se torna muito vigilante, porque ele sabe que se ele fizer besteira ou se ele fizer alguma coisa, ele pode prejudicar. A igreja cobra de toda a família. O missionário é contratado, mas a família tem que ser exemplo. E aí eu dou umas pausas porque me vem um monte de coisa na cabeça que eu tenho que ficar filtrando para não trazer aqui, né? Mas é engraçado porque só o missionário é contratado. Por que não contrata a família toda e dá um salário para os filhos também, né? Que são cobrados também. Não vou passar esse filtro, joguei esse filtro já, tá? Então, assim,
é muito delicada. A família da professora, a professora vai para a escola, ela é cobrada como profissional e tal. O filho do missionário é cobrado também, entendeu? Espero que vocês estejam bem aí, tá? Tá tão silêncio, segura o coração, gente, em nome de Jesus. Vai segurando, vão refletindo e no final de tudo vai ser positivo. As necessidades de outras pessoas. Terceira heresia sagrada que o FM tem tendência a absorver com relação ao mundo. As necessidades de outras pessoas são mais importantes do que as minhas. Nisso a gente vê no seu descanso lá, missionário semanal, quando às vezes você tem que resolver um BO lá de um falecimento da igreja. Claro que isso é uma coisa mais séria, mas tem outras coisas que às vezes são detalhes que o missionário precisa resolver e o filho fica lá observando o que é que está acontecendo, né? Que as necessidades das outras pessoas às vezes são mais importantes, às vezes imprevistos dos irmãos da igreja, atrapalha as férias do missionário, atrapalha o tempo de descanso do missionário, e o missionário deixa isso acontecer, missionário. Muita sabedoria, muito discernimento aí de Deus para você que eu desejo, viu? E aí, quarta e última heresia sobre o mundo é: sou condenado se faço e se não faço. Por quê? Ou você é rebelde ou você é o certinho. Só quer ser o certo. Ou você concorda com tudo na missão, mas se você discordar de uma coisinha, você é um anti-missão. Nossa, é o revoltado. Ou você é o servo, ou você é o egoísta. Então, os julgamentos estão sempre a todo vapor, gente. Isso é maravilhoso, né, não? A gente traz isso é, com um pouco de sarcasmo, mas com muita direção, assim, muita cautela, porque são coisas que existem, realidades que não podem deixar de ser faladas e que muita gente tem medo de falar, preocupada em falar, mas são coisas que precisam ser esclarecidas. E a santa heresia sobre Deus, qual que é? Deus está decepcionado comigo. Sempre, a vida toda é esse pensamento que Deus está decepcionado. Por quê? Porque eu não sou perfeito, porque eu ainda não sei as coisas que eu deveria saber. Eu tenho dúvidas sobre muitas coisas, inclusive sobre Ele. Eu não estou adiantado o suficiente em minha jornada espiritual. Eu tenho raiva de Deus às vezes. Eu tenho necessidades que precisam ser atendidas e, na verdade, a minha visão, às vezes, de Deus é que a necessidade do outro tem que ser atendida e a minha que se lasque. Eu nem sempre coloco as necessidades dos outros à frente. Você nem sempre coloca as necessidades dos outros à frente das suas, né? Eu tenho que sempre priorizar as pessoas, sempre as pessoas em primeiro lugar e eu nada. Você não tem confiança, mas você deve confiar. Se não confiar, você está pecando. Você vê todas as maneiras pelas quais você impediu o ministério dos seus pais e, portanto, o ministério de Deus. Gente, o que é que sobra? Deus não quer nem me ver na frente. E vem aquele sentimento de culpa, como se o FM, o filho de missionário, nunca fosse conseguir cumprir todos os requisitos para ser, ó, nota 1000. Muito forte. Falei para vocês. E aí, eu quero compartilhar agora um pedacinho desse filme. Ó, spoiler aí na tela. A gente vai ver um pedacinho. Quem não viu, vai ter que ver. Tem o filme já online inteirinho aí na internet. Mas agora a gente vai ver só um pedacinho. E eu vou interromper aqui para colocar lá no YouTube. Já está acabando, viu, gente? Vocês estão doido que acabe, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Se for compartilhar, marca o som. Isso. Deixa eu ver aqui. Compartilhar som.
Só uns minutinhos, Pastor Sandro, tô passando da hora, hein? Peraí, peraí. É, Vai Quando lá, você pastor. disse sobre problemas na igreja, eu me identifiquei bastante, por quê? Porque tem uma irmã lá na igreja que teve um AVC. Aí meus pais têm que ficar cuidando, tem que arranjar pessoa para ficar. E a Rebeca, a mãe da Rebeca também tá ajudando. te entendo demais. E muito, muito nós, muito filhos de missionários. Já passei por isso, viu? Acho que foi João que falou, né? Isso, Vamos assistir um Eduardo. pedacinho, desse coisa aí. Pastor, tu disse, tá, o Tá. áudio, tá? O que a gente devia fazer é voltar lá pra cima e Raiva, arrebentar. agora não é hora. Alegria, não adianta. A Riley de verdade tá perdida e a gente Beleza, essa nunca aqui vai pode achar ela. Quanto falta pra gente chegar lá, hein? A gente vai chegar quando a gente chegar. A ansiedade saberia responder com mais precisão. Ah, porque ela sabe de tudo, né? Achei que sabia pra onde tava indo. E eu sei, só preciso de um minutinho. Sabe nada. Tamo lascado! Tá na cara. Nós estamos presos. A ansiedade teria pensado nisso. Eu duvido. Tá bom, tá, não funcionou. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Não adianta. Alegria! Pra onde você vai? Eu acho melhor a gente desistir e Essa voltar. viagem inteira tá sendo um monte de becos e mais becos sem saída. Desde... O que foi que eu perdi? Alegria, você pelo menos tem um plano. Posso apostar que a ansiedade teria um plano. Alegria. Então, o que faremos? Desde que aquele bendito alarme tocou, nada mais funciona. E aí, galera? Caramba, eu sempre fui super sua fã, Alegria. Eu não consigo nem mais reconhecer esse lugar. O que você tá fazendo? A vida da Riley tá mais complexa agora. E exige emoções mais sofisticadas do que vocês. Você já não é tudo o que ela precisa, Alegria. Eu sou uma pessoa legal. Eu sei que a mudança assusta, mas olhem! Eu não acredito. Tão empolgada. Mas e as nossas amigas? Val é o nosso futuro. Eu concordo plenamente. Já era. Não, peraí. Se a Alegria não tá vendo isso, é porque ela tá delirando. Essa não é a Riley. Eu sei, ela tá melhorada. E não vai ficar sozinha no ano que vem. Alegria, eu tô fazendo isso por você. É na felicidade da Riley que eu tô pensando. Eu desisto. A gente não consegue nem achar o fundo da nossa mente. Alegria! Oh, não! Vocês acham que eu tenho todas as respostas? É claro que eu não tenho! Ansiedade, para! Eu não sei como deter a ansiedade. Talvez não dê. Não. Eu conserto. Talvez seja isso mesmo nessa nova etapa. E isso dói. Dói muito. Não sou boa o bastante. Vai, Riley, se controla. Não é você que escolhe quem a Riley é. Estão usando a imaginação da Riley pra trollar ela. Não sou boa o bastante. Você precisa marcar, Riley. Ou então tudo isso vai ser em vão. É hora de enviar todas as coisas possíveis que podem dar errado. Estamos de olho no futuro. Cada erro que ela pode cometer. Você tem que parar com isso. Mas uma coisa eu sei. A Riley nunca vai ser ela mesma se a gente não levar isso de volta pra ela. Aí, Alegria, tamo junto. Vamos lá. Mas você tem razão. Eu sou egoísta. Eu sou boa. A gente não pode mudar quem ela é. E quando você junta todas essas convicções, Eu preciso ser aceita. Eu preciso ser eu mesma. Eu sou forte. elas fazem a coisa mais incrível de todas: seu senso de si. Eu sou legal. Que gracinha. Você tá legal? Eu sou forte. Preciso de ajuda. Eu fui tão idiota com vocês. Tenha um bom jogo, Riley. Digo mesmo.
quando vocês disseram que iam mudar pra outra escola e eu surtei. A gente pode jogar no mesmo time uma última vez. Amigas pra sempre, né? Eu espero que possam me perdoar. Mas cada pedacinho da Riley faz dela quem ela é. E nós amamos nossa menina por inteiro. Cada pedacinho confuso e lindo dela. Assistiram? Parou aí? Parou. Tá. Tem que parar o YouTube. do YouTube. Tudo Peraí. bem com vocês? E aí, rapaziada, bom dia. Ele tá ligado. A gente começa no... Tá. Foi? Foi. Então, para quem não assistiu o filme, o que acontece ali é que a ansiedade chegou no filme, uma emoção nova, querendo dominar tudo, controlar tudo, ficou super agitada e acabou adoecendo e tirando as emoções boas do lugar. Acabou desregulando tudo, ficou aquela agitação, aquela bagunça, aquela coisa toda. E aí a personagem acabou fazendo coisas que não eram ela mesma, que não eram da sua essência, que não era o que ela queria, porque a cabeça dela ficou bagunçada com aquela ansiedade. E quando eu vi essa partezinha, eu vi que assim, a ansiedade que chega e bagunça tudo, às vezes é uma heresia, uma mentira que vem na cabeça do FM, com tudo isso que a gente passa, com esse misto, esse monte de experiência, de vivências que a gente tem, e vem as mentiras, as heresias, e querem tomar de conta, e querem tomar e jogar no lixo todas as experiências boas e saudáveis e amáveis que a gente já teve na vida como filho de missionário. Então, assim, o que que eu trago de conclusão com relação a isso? Sem consciência, com consciência. Gente, eu trouxe clareza para vocês hoje sobre questões muito sérias. Se você ficou com raiva, triste, por ouvir o que você ouviu, e por ter doído, ou por você ter se identificado muito, você FM, ou você pai, ou você líder, sem consciência, você pode sentir o que você quiser sentir, vai ser uma destruição. Com consciência de tudo aquilo que a gente trouxe nesse momento, você pode alcançar um nível de aprendizado gigante. Porque as dores e delícias do FM, elas precisam ser relatadas para que a gente consiga administrar melhor. Então pense nisso, sem consciência e com consciência. Tente agir sempre com consciência, pensar, peraí, o que é que eu estou sentindo agora? Como é que eu posso resolver isso? Será que eu posso conversar com alguém sobre isso? Será que alguém pode me ajudar com relação a tudo isso que eu estou sentindo? Às vezes, desse conteúdo que você ouviu aqui. Então, com consciência, agir, pensar e se comportar com consciência é diferente. Vai te gerar um crescimento absurdo. Outra coisa, não são as heresias e as mentiras que dizem quem você é, viu, filho de missionário, e muito menos quem Deus é. Não são essas mentiras e não são as vivências frustradas que a gente teve que vão te rotular e que vão dizer quem você é e quem Deus é. Preste atenção se você está rotulando a sua vida como filho de missionário por conta
de algumas mentiras ou de algumas heresias que você desenvolveu e que absorveu nesse tempo. Outra, outras conclusões é que a ansiedade fez a Riley perder a sua essência e se distanciar do que a deixava mais forte. Caraca, você vê lá as boas memórias, as melhores amigas, elas sem querer nada, ela estava simplesmente fingindo ser uma pessoa que não era para agradar aquela turminha lá do pessoalzinho lá. Então, a que ponto você está se distanciando da sua essência, filho de missionário FM, e você está se enfraquecendo com essa distância, você está perdendo as suas boas memórias de filho de missionário, e de vez em quando é bom pegar as fotos das coisas que você participou dos seus pais quando era criança. Caraca, é muita coisa boa, muita memória boa que a gente precisa ficar reforçando e lembrando para a gente não esquecer quem a gente é, qual que é a nossa essência. Da mesma forma, as heresias, as mentiras distanciam a gente de Deus e nos distanciam da vida que Deus deseja que a gente tenha. Então, até que ponto você percebe isso na sua vida? Que você, FM, adolescente, adulto às vezes, até que ponto você se distancia da vida que Deus quer para você por conta dessas mentiras que você vai absorvendo, dessas frustrações que não levam a nada. E por último, para a gente encerrar, acho que o Pastor Santo tá doido aí. Mas, para a gente encerrar, é possível desprogramar e retirar as heresias do comando, gente. Vocês viram lá que as outras emoçõezinhas, tudo. Não, vamos combinar aqui. Veio a raiva, bora, alegria, eu tô contigo. Bora, veio o nojo, vem não sei o quê. Não, alegria, vamos lá, a gente vai conseguir regular essas emoções, a gente vai conseguir tirar a ansiedade do comando, a gente vai conseguir tirar aquelas mentiras do comando, a gente vai conseguir tirar as frustrações do comando. Se juntar em tuas emoções e bora regular esse negócio para não ficar bagunçado. E para finalizar, total, quero deixar esse versículo para você, filho de missionário, com muito amor, com muita alegria. Eu deixo esse texto para alcançar o seu coração hoje, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É isso que o Senhor quer que você entenda. Se você entende Deus de uma forma equivocada e que você sente lá no fundo que, caraca, que Deus é esse? Não, não é esse Deus que é o verdadeiro, não. Clame, peça, segura no pezinho do anjo e diz, olha só, eu só vou te soltar aqui quando tu me falar a real quem é Deus e que o Senhor se revelar para mim. Se você quer, se você deseja, se você busca, você vai achar. E esse Deus vai se revelar para você. Ele vai se revelar, porque ele só quer perceber que tu quer. E aí as coisas acontecem, fluem. Aí junta as emoções lá, juntinhas se regulando para bora tirar essas heresias do comando, bora tirar essas mentiras, essas frustrações do comando, bora. E junta Deus, meu amigo, é uma tacada certa. É tiro e queda. Então, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra entre no seu coração com muito amor, com muito discernimento, com muita sabedoria, e que o Espírito Santo conduza os seus pensamentos e a sua consciência para que você faça um bom proveito dessa palavra de hoje. Amém. Depois de tudo isso, né, que coisa maravilhosa para a gente poder ver que existem várias heresias ou mentiras, né? E você, filho, pode estar guardando no coração. Então, que essas mentiras não dominem seu coração, né?
mas que com consciência você consiga se livrar delas com seus pais e junto com eles também melhorar, né? Com as verdades sobre você. Temos a mão levantada ali, do Canadá, né? Pode falar. Bom, eu na minha escola, normalmente eu sempre brinco com um grupo de amigos, tipo, meus amigos. Mas às vezes eu sinto que eu tenho uma ansiedade. Então daí eu deixo meus amigos sozinhos, eu vou brincar com outra pessoa que eu não conheço, que são famosos na escola, pra eu ser famosa também. Então eu não acho isso legal, mas eu não sei como, eu não sei o que eu faço ao mesmo tempo. Qual o Sei, seu nome? vejo a cara deles, quando eu olho pra eles, eu vejo que eles estão tristes, mas eu não faço nada. Entendo. Pastor, tira minha cara do negócio aqui, por Ah, você favor. está destacado, né? Peraí. Ou para eu ver a carinha deles. Quem foi que falou agora? Fui eu, Como Como é é seu seu nome? nome? Sara. Sara, que nome lindo, Sara. Olha, é muito comum isso acontecer, mas eu vou te dar uma dica. Porque às vezes você está se distanciando dos seus amiguinhos, porque às vezes eles querem até fazer coisas que você não quer, ou que você não gosta. E aí eu vou te dar uma dica para você orar e perguntar a Deus quem Ele quer que você seja. Deus, quem você quer que eu seja perto dessas amiguinhas, desses amigos que não gostam de mim ou que ficam distantes de mim? E aí você pede para Deus colocar amiguinhos na sua vida que vão gostar de você do jeito que você é. E Deus é Deus, a gente pede e ele vai fazer. E depois eu quero escutar a sua experiência das novas amizades que você fez, tá bom? E eu vou querer saber disso. Qual é seu nome? Sara, Sara. Ah, Sara. Legal, Sara. Mais alguém quer falar? Fazer alguma pergunta? Eu. João? Não, eu sou o João, ele é o O Eduardo. Eduardo? Fala aí, Eduardo. Então, se o menino quiser que a gente nem exista, o que a gente faz? Fica calmo e esquece ele? Ou a gente fica com raiva e vai pra cima dele? Ah, boa pergunta, João. Ou é A Eduardo? verdade É Eduardo, né? Eduardo. Amei a sua pergunta. é, Olha porque as só. são grossas. É, mas você acha que Jesus vai gostar se você der uma lapada nele? Bem, Me bem, fala. não, mas a gente não precisa ser perfeito, porque todo mundo, mesmo depois do batismo, peca. Todo Exatamente. Exatamente, João. Você está falando. É João ou Eduardo? Esse Esqueci. é Eduardo. Eduardo, muito bem, Eduardo. Mas aí, porque você sabe que vai pecar, tu vai aproveitar essa oportunidade para pecar e bater nele? Se você pensar direitinho assim, mais calma que não é bem tão educada. Ah, pra mim, sabe o que é? ah, Não, bem educado pra nossa mente é ficar em casa até ele sair da escola. é, Foi. Ah, tá. Desculpa entendi. pelo meu pai, ele é um pouco mau. Que coisa linda. É isso aí, Eduardo. Ó, não pode aproveitar a oportunidade para pecar, viu? Tem que pensar assim e assim, Jesus vai gostar disso que eu vou fazer, que eu tô com raiva. Você achou fofo porque você ainda nem olhou meu irmãozinho. Ah, É isso aí, Tá. Eduardo.
Aí, Eduardo, você precisa respirar bastante para não fazer isso com um amigo, né? Não fazer aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Não é fácil, mas fala com os pais, fala com o professor, se alguém estiver te isolando, estiver te maltratando, e para você não fazer isso com o outro também. Aí vai no banheiro, respira fundo e ora, Jesus, me ajuda a não bater nesse amiguinho, que ele fez uma coisa que me deixou com raiva. Aí fica orando, pedindo a Deus para não deixar você bater nele, para te acalmar, para acalmar seu coração. Obrigado, Eduardo, pela Obrigada, pergunta. Eduardo. A Regina, Regina Refosco, manhinha, diz, mulher. Então, eu estou me lembrando o que o Eduardo falou, que eu trabalho na capelania escolar com a escola e muitas crianças. Então, o menino falou, meu pai falou quando um colega brigar comigo, para eu bater em mim, eu também tenho que bater nele. O que é que você fala? Porque eu estava ensinando para eles, que Jesus também não quer que a gente fique brigando. Eu falei para eles o seguinte: tem uma pessoa na Bíblia chamado Neemias, e ele estava muito triste quando ele recebeu uma notícia da cidade dele. Então, ele não sabia o que ele ia fazer. Aí, na mesma hora, ele orou, pediu a Deus: o que é que eu faço, meu Deus? Então, quando um menino ficar brigando com você, você na mesma hora você sai de perto dele e se ele ficar indo atrás de você, você fala: Deus, olha, eu não fiz nada para ele fazer isso comigo, brigar comigo, mas o Senhor está vendo o que, que ele está fazendo comigo? Porque quando você está numa briga, às vezes não tem sua mãe, não tem seu pai, não tem sua professora perto, mas Jesus está perto de você. Você vai no banheiro, ele vai com você. Você vai no quarto, ele vai com você. Na hora que você está na escola com seus coleguinhas, ele está do seu lado. Você tem sempre que lembrar disso. E tudo você fala para ele e ele responde na hora. Pode se lembrar isso sempre, porque quando você estiver sozinho, você vai lembrar: não estou sozinho, Jesus está aqui. Então, Jesus, olha o que, que o menino está fazendo comigo. Não deixa ele fazer nada comigo. E presta atenção que na mesma hora ele vai te responder. Porque eu estava num lugar e uma pessoa me brigou comigo, fez uma grosseria. E eu olhei para a pessoa e eu não queria aquilo, mas eu falei para Deus, minha oração em silêncio, no meu pensamento: olha, meu Deus, eu não fiz nada para essa pessoa brigar comigo, fazer essa grosseria. Eu não sei o que que eu faço, eu entrego para o Senhor. O que que eu faço? Vocês sabem que na mesma hora a pessoa vem me pedir perdão. Eu falei: aprendi uma coisa nova. Toda vez que alguém brigar comigo, eu vou contar para Deus na mesma hora. E Deus vai fazer alguma coisa também naquela mesma hora. Eu fiquei muito feliz de ter passado por isso, porque eu estou ensinando todas as crianças da escola que eu trabalho a fazerem isso. Na mesma hora que o menino fizer uma coisa ruim com você,